8h18, o doutor Daniel Petri está com a gente aqui da Clínica Verídio para mais um papo nessa coluna Saúde e Bem-Estar. Bom dia, bem-vindo, doutor. Bom dia, Diego. Bom dia, ouvinte. Um prazer estar aqui novamente para falar sobre um tema tão importante para as mulheres. Muito bem, hoje o nosso tema é endometriose, nós vamos bater esse papo aqui. Eu queria reforçar para você, ouvinte, que se tiver alguma dúvida durante a nossa conversa, pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp Nova, que é o 981484631, ou mesmo pelo chat do nosso YouTube, na nossa transmissão ao vivo com imagens aqui no canal TH+. Doutor, vamos começar falando o que é a endometriose, o que caracteriza essa doença? Bem, a endometriose é uma doença ginecológica provocada por um quadro inflamatório crônico devido à presença de células endometriais fora da cavidade interna do útero, né? A presença dessas células na cavidade pélvica, cavidade intraabdominal. O endométrio, que é a camada que reveste internamente o útero, ele serve para poder ajudar no processo da gestação, da fertilização. Quando não ocorre uma gravidez durante o ciclo menstrual, esse tecido endométrio é eliminado pela menstruação. E quando essas células endometriais elas caem dentro da cavidade abdominal, isso pode gerar um efeito inflamatório e assim gerar o quadro da endometriose. É possível engravidar com endometriose, doutor? Sim, a infertilidade ela é uma das complicações provocadas pela endometriose, porém não é uma regra. Quem tem endometriose tem infertilidade. Muitas mulheres podem ter algum grau de dificuldade. E aí depois a gente pode até falar um pouquinho do papel do fertileuta, né, nesse processo da ajuda na gestação, no processo gestacional. Mas pode sim, é possível gestacionar tanto naturalmente como com métodos assistidos. Muito bem. E o que causa essa endometriose? Bem, existem algumas teorias sobre a endometriose, assim, o motivo. A principal teoria seria uma menstruação retrógrada. O que é isso? A menstruação ocorre, como eu falei, essa descamação do tecido endometrial para fora do corpo da mulher, através da vagina. Porém, uma parte desse tecido, dessas células, pode ir para trás pelas trompas e cair na cavidade pélvica. E aí essas células que entraram na cavidade, elas podem se aderir a órgãos, por exemplo, as trompas, os ovários, o intestino grosso, o reto, até mesmo a bexiga, o ureter, e isso gerar um processo inflamatório e aí iniciar o processo da doença, né, que são o quadro de dor e diversos outros sintomas possíveis pela endometriose. A gente fala que tem alguns estudos mostrando que a prevalência da endometriose ocorre de 10 a 15% das mulheres em idade fértil. Então, se para pensar, é uma porcentagem bem alta, bem elevada, do ponto de vista populacional. Tudo bem, 10 a 15% das mulheres férteis. Agora, quais são os sintomas, doutor? O que pode acender o alerta aí? É qualquer cólica que pode indicar uma endometriose ou é algo mais forte? Então, a dificuldade da endometriose é porque os sintomas são muito diversos. Como é uma doença que essas células, esse tecido endometrial, ele pode acometer diversos órgãos, uma doença multissistêmica, então os sintomas eles podem ser múltiplos. É claro que quando a gente pensa em endometriose, o primeiro sintoma que a gente lembra é a dor, tá? Então a dor pélvica crônica e a principal tipo de dor seriam as cólicas menstruais mais intensas. Então, mulheres que sentem uma cólica que muitas vezes precisa de algum analgésico ou então às vezes até uma dor incapacitante, necessitando de hospitais para tomar medicamentos venosos, são dores mais intensas que tem que levar ao alerta. Porém, não é só apenas a dor. A gente também tem a possibilidade de um aumento do fluxo menstrual, irregularidade menstrual, dores pélvicas, né, na parte inferior do abdômen, que pode migrar para a região da coluna, região sacral, lombar, até mesmo para membros inferiores, ou seja, a paciente às vezes tem dificuldade até de caminhar pela dor. Existe a possibilidade também de dor na relação sexual. Muitas mulheres muitas vezes não conseguem nem ter relação com o parceiro devido à intensidade dessa dor. Existe a possibilidade também de acometimento intestinal, né? Então, sintomas
evacuatórios, dificuldade para evacuar, dor na evacuação, sangramento na evacuação, principalmente no período menstrual. A paciente menstrua e aí isso gera sangramento nas fezes, quando tem um acometimento intestinal. Oscilação de constipação com diarreia, alterações do sistema urinário também, dor para urinar, sensação de bexiga cheia, sensação de esvaziamento da bexiga incompleto e até mesmo, como eu falei, a infertilidade. Ou seja, são diversos sintomas. É muita coisa para ficar atento aí, É né, muita doutor? coisa, então isso gera uma confusão, né? Então, às vezes a gente, tudo é endometriose, às vezes nada é endometriose. A gente fica sempre é um quadro que gera muitas dúvidas para as pacientes. Imagino. 8 horas e 24 minutos, nós estamos conversando com o Dr. Daniel Petris, da Clínica Veridium, na nossa coluna desta quarta-feira de saúde e bem-estar, falando de endometriose. Doutor, já que então esses sintomas são tão difusos, como que se chega ao diagnóstico? Hoje a gente tem um monte de coisa online, tem teste online, questionário online para você responder e dizer se você está ou não com determinada doença, muitos não confiáveis por aí. Qual é o diagnóstico correto? Como se faz um diagnóstico correto da endometriose? Perfeito. Levando nesse aspecto, primeiro a gente entende que essas pacientes, até por uma questão cultural, elas sempre escutaram que dor é normal. Que essa cólica é normal, isso aí faz parte, é coisa de mulher mesmo. É a mãe que fala para a filha que também a mãe sente a dor e fala, a minha vida inteira doeu assim, então é normal. A tia que fala. Então a paciente muitas vezes, ela escuta que aquela dor que ela sente é normal e não precisa fazer nada. Às vezes ela também nem recebe também um apoio do médico dela, às vezes ele não investiga mais. Então essas pacientes, tem até alguns estudos mostrando que a média do início dos sintomas até o diagnóstico pode chegar a quase 10 anos. Então a paciente durante 10 anos fica sofrendo com dor crônica, vários outros sintomas e não tem um diagnóstico. Então como é que é feito esse diagnóstico? E aí entra o papel do ginecologista, que é o médico que vai centralizar o tratamento, porque a endometriose, como eu falei, é uma doença ginecológica, e ele tem na figura do ginecologista o médico que vai centralizar todo o tratamento. Ele vai coordenar. Então o ginecologista vai fazer uma consulta bem detalhada, investigando todos os sintomas, com um exame físico também bem detalhado, e aí, quando ele tiver uma suspeita, ele vai partir para algum exame de imagem mais específico. Que aí, no caso da endometriose, a gente tem tanto a ecografia para o mapeamento de endometriose, como a ressonância magnética, com protocolo específico para endometriose também. É importante a gente entender que o médico radiologista que vai fazer esse exame, ele tem que ser especialista em endometriose. Olha aí. Porque as alterações muitas vezes são bem sutis e se ele não tiver experiência naquela área, ele não vai conseguir identificar e vai ficar um diagnóstico sem ser feito. E aí não dar sequência no tratamento. Então precisa ser também um médico que tem uma experiência em endometriose. Tudo bem, então a gente está dizendo que sentir dor não é normal e da importância de uma equipe multiprofissional e que esteja atenta aí às causas específicas e aos sinais específicos da endometriose, não é, doutor? Perfeito. Quando a gente tenta um diagnóstico de endometriose, aí sim a gente pode traçar um plano terapêutico para a paciente. Tem cura a endometriose? Então, a endometriose é uma doença inflamatória crônica. Então, é importante alinhar com a paciente que a endometriose não tem cura. Porém, não ter cura não significa que não tenha tratamento, né? Então, existem diversas linhas de tratamento e essas linhas vão desde medicamentos até várias outras atividades. Então, quando a gente pensa no tratamento de endometriose, primeira coisa, a gente não pensa em cirurgia. Às vezes, endometriose tem que operar. Não, a cirurgia é um segundo momento. A gente não vai direto para a cirurgia, exceto em alguns casos. Uhum. Mas a gente começa inicialmente tentando bloquear o efeito dos hormônios que fazem parte desse ciclo de dor. Os hormônios das mulheres, todo mês eles contribuem para um ciclo de estimulação daquelas células que estão fora do lugar e que vão gerar inflamação e dor. Então, existe inicialmente um bloqueio hormonal, que isso é feito pelo ginecologista. E aí entram os outros especialistas, que é aí que vem a grande dificuldade e a importância de ter uma equipe bem integrada no tratamento de endometriose. Por exemplo, o nutricionista. O nutricionista ele vai passar um plano alimentar visando uma alimentação anti-inflamatória.
Exatamente porque é uma doença que gera inflamação. Então, ele vai ver alimentos, vai corrigir a alimentação. Se a paciente, por exemplo, tiver com sobrepeso, obesidade, vai tentar trabalhar nisso também, porque a obesidade gera um quadro inflamatório no metabolismo da paciente, que pode intensificar os sintomas, tá certo? A atividade física, e aí vem o profissional de educação física para ajudar nisso. A gente já sabe que a atividade física é bom para diversos sistemas nossos, né? Mas para endometriose não é diferente. Como a atividade física ela tem a capacidade de liberar aquelas endorfinas, né? Aquela sensação de bem-estar, isso pode provocar um alívio das dores, ou então diminuir a intensidade dessas dores e melhorar também o quadro de humor da paciente. E aí vem até o papel do psicólogo ou do psiquiatra. Imagina uma paciente que sente dor todos os dias, durante 10 anos, sem ter um diagnóstico. Dor intensa. Dor intensa, sem ter um acolhimento, porque fala que aquilo é normal para ela. O humor dela não pode ser normal, não tem como essa paciente viver bem. Então, síndromes depressivas, tudo isso faz parte, muitas vezes, desse conjunto de sintomas. E a atividade física, a ajuda do psicólogo também ajuda nesse processo. A fisioterapia pélvica entra também aí nessa listinha. Isso, os fisioterapeutas, eles são grandes parceiros nossos nesse tratamento de endometriose, porque eles são capazes de trabalhar diversos sistemas, tanto a parte osteomuscular, conseguindo trabalhar, às vezes, contraturas musculares que são geradas de uma forma involuntária para evitar a paciente ter uma dor muito intensa, então ela começa a andar de um jeito para tentar diminuir um pouco a dor, mas acaba gerando uma contratura muscular. Então eles conseguem, às vezes, trabalhar no relaxamento dessa musculatura, melhorar os sintomas urinários, sintomas intestinais, que às vezes incomodam demais os pacientes, assim como também essa parte sexual. Eles conseguem trabalhar essa dor na relação através de diversos exercícios para poder trazer de volta a qualidade de vida da paciente. Muito bem, mais complexo do que a gente imagina, hein, doutor Daniel? Foi uma aula aqui de endometriose, mas é delicado, né? Endometriose realmente é um mundo cheio de características e peculiaridades. Muito bem, esse foi Daniel Petris, médico da Clínica Verídio, na nossa coluna de saúde e bem-estar, todas as quartas-feiras aqui dentro do Jornal Nova Brasil Brasília. Doutor Daniel, muito obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos, pelas explicações e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e só essa mensagem final lembrar que dor não é normal, procure seu médico, seu ginecologista e lembrar de sempre da importância da equipe multiprofissional no tratamento da endometriose. Muito obrigado.